A gente começa o JPB1 dessa quinta-feira com uma notícia polêmica. Foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado uma lei que dispensa o pagamento de estacionamento em shoppings, mercados e centros comerciais na Paraíba, mas, claro, em algumas condições. Calma, não é que agora você vai nesses lugares e o estacionamento é totalmente de graça, não é isso não. Tem alguns pontos que precisam ser explicados. Quem está por dentro desse assunto é o Debrando Neto, que vai conversar com a gente agora ao vivo. Bom dia mais uma vez, meu irmão. Oi, Bruno. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o JPB1. Como você explicou, essa lei foi publicada hoje em Diário Oficial, portanto, já está em vigor, tá? A gente preparou, inclusive, uma arte para explicar melhor, para que você em casa possa entender melhor como vai tudo funcionar. A gratuidade ela está prevista em estacionamentos de shoppings, de mercados e de centros comerciais de toda a Paraíba. O ponto mais importante que todo mundo está querendo saber, não se paga se o cliente sair desse estacionamento antes de 20 minutos, se ele consumir valor igual ou superior a 10 vezes o valor cobrado no estacionamento. E aí, para exemplificar, para ficar mais fácil, se o estacionamento, por exemplo, custa R$ 5,00, o consumidor ele precisa gastar R$ 50,00 no mínimo ou mais. Tem que comprovar esse consumo por meio de uma nota fiscal. E aí tem um detalhe, se ele fizer tudo isso, tá, mesmo assim ele só vai poder ficar nesse estacionamento, no estabelecimento, por um prazo no máximo de até 5 horas. Passou disso, ele tem que pagar estacionamento. A gente sondou, a gente passou pelos principais shoppings aqui da capital e confirmou que a maioria, todos eles praticamente, estão cumprindo com a determinação. Inclusive a gente escutou alguns clientes, alguns consumidores, para saber o que é que eles estão achando dessa novidade. Olha só. Falou atendendo que eu não consumi, como eu não tinha consumido, eu tenho que pagar. Mas se eu tivesse consumido, acredito que o valor, se o estacionamento é R$5,00, eu tenho que consumir 10 vezes mais do valor. Caso se eu consumir R$50,00, eu tinha gratuitamente o estacionamento. Para mim é um benefício assim, para o consumidor, até porque os grandes centros comerciais, a gente sabe da rentabilidade do estacionamento. Porém, a partir do momento que a gente efetua a compra e como a lei diz 10 vezes o valor do estacionamento, eu acho bastante interessante você, como consumidor, ter esse benefício. A gente toma conhecimento da promulgação da lei e está fazendo até uso dela agora. O assunto é polêmico porque muitos juristas entendem que é inconstitucional. Partem do princípio de que uma lei estadual ela não poderia tratar, ela não poderia versar sobre esse assunto, já que espaços privados seriam em tese regidos por uma lei federal. Essa lei, inclusive, já tinha passado pela Assembleia, foi encaminhada para o governador, que não assinou, e aí o que é que ele fez? Ele devolveu para a Assembleia e o presidente da Assembleia fez o que chama de acordo tácito e fez uma assinatura fazendo vigorar a lei. Tá? A gente está aqui, inclusive, com a coordenadora do PROCON estadual, que vai dar algumas explicações com relação a como vai funcionar a fiscalização e a aplicação dessa lei nesses shoppings e nesses outros espaços, que seriam mercados e outros espaços públicos. Como é que está sendo a fiscalização nesse primeiro momento? Olha, a fiscalização está em campo, verificando o cumprimento efetivo da lei. Caso algum consumidor se sinta tolhido no seu direito, ele vai poder juntar a cópia do comprovante do pagamento e reivindicar junto ao PROCON para que lhe seja devolvido em dobro aquilo que ele pagou. A lei está em vigor e nós iremos exigir o cumprimento da lei. É isso que eu ia falar. Polêmicas à parte, até que se chegue a um acordo com relação à aplicação ou não, a lei não se discute, a lei se cumpre. E é nesse caso que o PROCON entra aí para se fazer cumprir essa lei, é isso? Exatamente. E ao PROCON não cabe a legalidade e a constitucionalidade da lei, e sim o cumprimento da mesma. Enquanto estiver em vigor, o PROCON estará nas ruas, vigilantes e dando esse direito ao consumidor paraibano. Essa fiscalização está sendo como? Ela está sendo em tempo integral? Ela está sendo pontual nesses shoppings, nesses espaços? Como é? Ela está sendo em tempo integral. Inclusive o consumidor ele pode reclamar através do 151 e também através do nosso site. O consumidor pode juntar, inclusive cópia, fazendo a sua denúncia. E na segunda-feira todos esses estabelecimentos estão sendo convocados, que o deputado vai estar presente junto com um PROCON para fazer um termo de ajustamento de conduta para que vai valer para todo o estado da Paraíba. Ok, Kessia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Olha só, a maioria dos shoppings já explicou que vai recorrer dessa decisão. Inclusive, os funcionários que trabalham nesses estacionamentos estão ali de forma solícita, explicando um pouco para os clientes, para os consumidores quando chegam, como é que vai ser a partir de agora para se ter realmente direito a essa gratuidade ou não.
Nós solicitamos respostas dos principais shoppings aqui da capital, mas apenas o MEG respondeu para a gente dizendo o seguinte, que está ingressando ainda hoje com uma ação judicial para suspender os efeitos dessa lei, em virtude de considerar a lei inconstitucional, e que apesar disso o MEG informa ainda que vai cumprir a lei enquanto a sua eficácia não for suspensa. É isso, Bruno. A gente está acompanhando e vamos ver no que vai dar daqui para frente. Pois é, eu já ouvi algumas pessoas prevendo que essa lei não vai durar muito tempo, mas eu imagino que se passou pelo setor jurídico da Assembleia, alguma base deve ter, por mais que se fale em constitucionalidade, quem viver verá, né? Fato é que, por enquanto, como você muito bem disse, Hildebrando, a lei está valendo, então é preciso que se cumpra, o PROCON está de olho. Para ficar um pouquinho mastigado aí, você faz uma conta simples para saber se você tem direito. Por exemplo, o estacionamento custa R$3, multiplica por 10, que é o valor mínimo, 10 vezes o valor da cobrança do estacionamento. Você vai ter que ter consumido R$30, se for R$4,40, R$5,50, enfim. Essa continha simples que você vai saber.